E aí, bom dia, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça, devocional Casa da Graça. Nós estamos com a série Realidade da Nova Criação. Eu queria perguntar se você já é inscrito no canal, pedir para você se inscrever caso não seja, para você deixar o seu like, interagir aí. O nosso tema hoje é Reinando em Vida, aqui e agora. E o texto não poderia ser outro, Romanos 5,17, mas nós vamos ler na versão amplificada, que diz assim: se por causa da ofensa, lapso ou delito de um só homem, falando do que Adão fez, a morte reinou por meio daquele, muito mais aqueles que recebem a abundância da graça, favor imerecido de Deus e o dom da justiça, colocando-os em boa situação diante dele, reinarão como reis em vida por meio daquele único, a saber, Jesus Cristo, o Messias, o ungido. Você percebeu aqui alguns acréscimos na versão, é por isso que ela é chamada de uma versão amplificada, o que nos ajuda demais a entender aquilo que o Senhor quis nos ministrar. Então o texto vai falar sobre uma condição, e aqui às vezes a linguagem bíblica ela traz redundâncias, né? E ele diz aqui, reinarão como reis. O nosso tema é reinando em vida aqui e agora, e a ênfase do aqui e agora é exatamente porque no nosso meio tem uma compreensão onde a gente relega sempre para o futuro essa condição de reinar. E Paulo disse reinar como reis. Eu falei sobre a redundância, reinar como reis, porque no tempo que isso foi escrito era um tempo onde a monarquia estava estabelecida em praticamente todas as nações, e eles sabiam que um rei, um monarca, ele tinha uma voz de autoridade, ele tinha a última palavra, o que ele dizia era lei, e ele comandava através das coisas que dizia. E eu disse que nós crentes temos a mania de transferir, de relegar para o futuro essa condição de reinar e dizer um dia nós vamos reinar com Cristo. Sim, um dia nós vamos reinar com Cristo no milênio aqui na terra. No céu, eu e você não vamos reinar, porque no céu já tem rei. Então, quando a Bíblia diz que você vamos reinar, e o escritor achou uma forma de fazer você entender isso dizendo em vida, reinar em vida como rei, está falando daquilo que eu e você temos condição de viver aqui e agora por estarmos em Cristo, é por meio dele, como nós vimos no devocional passado. Nada a ver conosco, nada a ver com méritos, mas tem a ver com aquilo que Deus fez em Cristo, e com eu e você termos recebido isso que nos dá essa condição. Tanto que ele vai falar que foi pelo pecado de um homem, Adão, que as coisas se comprometeram, mas também foi pela justiça de um homem que foi Jesus, que restabeleceu, redimiu todas as coisas. E ele dizia, aqueles que recebem isso, a imensa provisão da graça. O que é graça? O favor imerecido. Então, não tem a ver com mérito. Ele dizia o dom da justiça, o presente da justiça. O presente é uma coisa que você não conquista, você recebe. Ele diz, aqueles que recebem a imensa provisão da graça. E o presente da justiça, o que é a justiça? A Bíblia amplificada vai dizer, ser colocado em uma boa situação diante de Deus. Diz que aqueles que entendem isso e recebem reinarão em vida. Então é aqui agora. É aqui agora que Deus quer que você reinemos sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades, sobre aquilo que é inerente a esse mundo, inclusive sobre a morte, porque Hebreus 2,14 diz que pela sua morte Jesus já venceu aquele que tinha o poder da morte. Essa mensagem não é sobre autonomia, essa mensagem não é sobre ser orgulhoso, não é sobre ser não humilde. Na verdade, não existe nada mais humilde do que você se colocar debaixo daquilo que alguém conquistou e lhe deu. Isso não tem expressão maior de humildade do que você receber algo de alguém que tinha condição de lhe dar, porque a maioria das pessoas não querem receber, porque elas acham que receber as humilham, elas acham que receber é alguém que está dizendo que você não pode, mas no ambiente da relação com Deus, receber é reconhecer que ele podia fazer e fez. Justiça foi um presente, salvação foi um presente. A Bíblia diz que ele nos deu de graça e a gente recebe por meio da fé. E a condição de viver nessa terra, diferente do que algumas pessoas pensam, não é debaixo de sofrimento, não é como se fosse um prego que existe para tomar pancada na cabeça, embora essas coisas elas são conclusões, né, da observância da experiência de vida de alguns. Então, o que determina a verdade não é a experiência de vida de um e de outro, nem mesmo a minha, nem mesmo a sua, porque pode ser que eu falhe, pode ser que eu erre, mas o que determina o princípio de vida é o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que eu e você podemos reinar em vida, nós podemos reinar sobre a falta, nós podemos reinar sobre a doença, nós podemos reinar sobre o medo, nós podemos reinar sobre aquilo que tenta se levantar contra nós. Ele diz, reinando como reis em vida, mas não é por causa de nós mesmos, não é por força ou por qualquer mérito. Ele diz, por meio de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que qualquer pessoa que precisa reinar em vida,
que deseja reinar em vida precisa fazer é receber a Cristo, porque é só nessa condição, é só recebendo a imensa provisão da graça, é só recebendo o dom da justiça que nós podemos viver nessa terra, reinando como reis, declarando palavras de ordem, estabelecendo por meio do falar aquilo que é a vontade de Deus e assumindo a sua posição de redimido, porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém? Eu quero confessar a palavra com você. Peço que você repita, diga assim: porque recebi o dom gratuito da justiça, que me coloca em situação certa diante de Deus, reino em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Diga, reino como um rei justo, exercendo domínio. Amém? Você foi abençoado? Pratique essas verdades aí, faça comentários, faça chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã.